Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui, juntos todos os dias, nós estudamos a Palavra de Deus. E hoje nós estamos concluindo o estudo da lição dessa semana, que teve como título As Nações, parte 1. E o nosso verso para memorizar da semana, que a gente ficou meditando, pensando, da Palavra de Deus é o seguinte, Daniel capítulo 7, verso 14. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Sabe, irmãos, durante a semana nós vimos que o grande problema do ser humano foi abandonar Deus como Rei e Senhor de suas vidas. Desde o comecinho, desde quando o pecado entrou no mundo, o ser humano tentou tomar as rédeas da situação, viver a vida do jeito que quisesse, do jeito que queria. Isso fez com que a gente se afastasse de Deus, pouco a pouco, passo a passo. Como a história, por exemplo, do sobrinho de Abraão, Ló. Ló, quando foi para Sodoma, não foi de uma vez, ele foi acampando aos pouquinhos, até chegar àquela cidade ímpia, corrupta, que mais tarde foi destruída. Assim acontece com a gente também. A gente acaba se afastando de Deus aos poucos. Primeiro, desobedecemos no Éden. Depois, uma outra desobediência, mais um pouquinho, mais outra. Quando a gente vai em Gênesis, a gente vê que os filhos de Deus, aqueles que seguem os caminhos do Senhor, abandonaram a Deus porque amaram mais ou acharam formosas as filhas dos homens, as filhas do pecado, as pessoas que estavam longe de Deus. E essa união fez com que eles se afastassem de Deus. E assim vai na nossa vida. A gente tem que tomar muito cuidado com as escolhas que a gente faz, porque toda escolha tem consequência. E nem sempre a consequência é boa. Infelizmente, a gente viu que na história do povo de Israel e também na história da igreja cristã, as escolhas que os homens fizeram os afastaram de Deus, não aproximaram nem a igreja, nem o povo de Israel. Quando a gente vai no Antigo Testamento, a gente vê lá Nimrod e a cidade de Nínive. Um dos primeiros grandes nomes do Antigo Testamento, quase não se tem muito sobre ele, mas a Bíblia faz questão de dizer que ele era grande caçador poderoso diante do Senhor. Mas a tradução correta mais seria um grande caçador contra o Senhor. Alguém que exerceu o seu poder e domínio, se tornando talvez o primeiro rei das nações, lá na antiga Mesopotâmia, enfim, aquela região depois, porque ele fundou também Babilônia e outras cidades mais. Ele foi formando reinos, tornando-se o senhor deles. E ao mesmo tempo foi se tornando uma espécie de divindade para as pessoas. A crença de que os reis eram deuses, senhores absolutos de todas as coisas. A gente vê isso também no Egito, a gente vê isso também na própria Roma pagã, que fez a mesma coisa, tornando divinos os imperadores. Felizmente, as pessoas se erguem tanto com o espírito de Satanás, se tornam arrogantes, se tornam prepotentes, amam o prazer, amam os ganhos. Eu sei, não é muito diferente de hoje. A natureza humana ela tem piorado com o tempo e não melhorado. Mas o ser humano é o ser humano. Quando nós vemos hoje políticos no poder, é difícil que eles larguem o poder, é difícil largar o osso, né? Porque eles têm poder e autoridade. Não apenas políticos, viu? Em qualquer área, nós vemos pessoas se apegando a coisas e não a Deus. Esse foi o grande erro do passado e continua sendo o nosso grande erro hoje. Prestar atenção em qualquer coisa que não seja Deus. Perdemos de foco o interesse eterno e isso faz com que a gente morra espiritualmente. A lição de segunda-feira falou pra gente do chamado de Abraão. Abraão, que era um senhor já de idade, foi chamado para abandonar os seus. É tão difícil a gente às vezes abandonar alguma coisa que a gente gosta, que a gente ama, né? E Abraão foi chamado para abandonar sua família e seguir um caminho que ele nem sabia para onde era, nem sabia o que era esse caminho. Ele apenas seguiu a ordem do Deus que ele amava, do Deus que ele obedecia. Por isso que ele é chamado de amigo de Deus. Ele ouvia a voz de Deus e obedecia a voz do Senhor e partiu. Muitas vezes a gente tem que fazer a mesma coisa, abandonar o passado, às vezes parentes, às vezes amigos, trabalhos, enfim, para termos uma vida melhor com Deus. Veja, a vida de Abraão não foi fácil depois que ele abandonou a sua família. Ele se tornou um peregrino em toda a terra de Canaã. Ele nunca teve um repouso, mas Deus foi com ele e ele foi próspero porque Deus estava com ele. E a maior riqueza dele era Deus, não as questões financeiras, embora elas fossem importantes. E Deus o abençoava, mas Deus era o mais importante. Uma lição para a gente também. Quando nós colocamos Deus como Rei e Senhor das nossas vidas, Deus pode nos abençoar, inclusive materialmente, para que nós possamos passar essas bênçãos, né? Passarmos essas bênçãos, darmos essas bênçãos, transbordarmos em amor para o nosso semelhante, porque Deus nos torna seus mordomos.
Nós somos instrumentos de Deus para usar as ferramentas. Nós não somos simplesmente ferramentas jogadas ao vento. Nós somos instrumentos especiais de Deus para usar os recursos de Deus para o bem. É isso que Deus quer, é isso que Ele se importa. Nós vimos também os governantes das nações, como as pessoas foram se perdendo, e a própria igreja cristã no Novo Testamento também se perdeu, principalmente depois que Teodósio I, em 380 d.C., ele decretou que a igreja cristã agora era a grande igreja oficial do império. Do dia para a noite as pessoas dormiram pagãs e no dia seguinte acordaram cristãs, sem nem entender, nem saber o que era o cristianismo. E com o tempo, a igreja perseguida tornou-se perseguidora daqueles que não quisessem seguir os seus caminhos. É difícil, irmãos, eu sei. A igreja se tornou ficou muito longe de Deus. Se preocupou mais com a política, com o poder, e o quanto esse poder era importante para ela, do que realmente se importar em levar o evangelho ao mundo, mostrar Jesus. O trauma foi grande, mas eles não se apegaram a Deus, eles se perderam porque perderam de vista aquele que é eterno, aquilo que é eterno, os bens de Deus, o plano e o propósito do Senhor para suas vidas. E nós vemos o estrago que isso aconteceu, né? Milhares de pessoas foram mortas, tanto cristãos que não obedeciam os decretos da Igreja Romana, quanto também aqueles pagãos que também não obedeciam esses decretos porque tinham sua fé, sua religião, né? É muito importante hoje a gente prezar pela liberdade de consciência religiosa. É extremamente importante. Existem várias pessoas de diferentes religiões ao nosso redor e todas merecem respeito. Não preciso concordar com elas, mas eu tenho que respeitar essas pessoas. Isso faz toda a diferença e é isso que diz o espírito do cristianismo, o espírito de amor que vai aonde Deus mandar. Vamos lá então, a lição de quinta-feira falou pra gente sobre a luz para os gentios. O grande plano de Deus para o seu povo é que nós fôssemos uma luz no mundo escuro e tenebroso. A Bíblia nos diz que Jesus veio para o mundo, mas o mundo jazia na escuridão, amou mais as trevas do que a luz. Esse é o nosso momento de brilhar. Esse é o seu momento de refletir a luz de Cristo, vivendo uma vida junto com Ele. E aí você vai refletir no seu dia a dia Jesus através das suas atitudes, através de suas palavras. E assim a gente vive o Evangelho. Deus queria isso para o povo de Israel. Deu leis para eles, que se eles seguissem, seria um exemplo para o mundo de como é o Deus eterno. O povo da igreja no Novo Testamento fez a mesma coisa. Começou a brilhar em meio à dor e ao sofrimento. Mas com o tempo acabou eclipsada pelo mal, pela ira, pela vingança. Nós hoje, como remanescente de Deus, aqueles que restam nesse mundo, que querem estar com Jesus, temos então que brilhar, mostrando ao mundo o Deus a quem nós servimos. Foi muito gostoso fazer a lição dessa semana, foi muito bom estar com vocês. Semana que vem, a partir de amanhã, nós vamos continuar estudando as nações, parte 2, né? São 2 partes dessa lição, porque tem bastante conteúdo. Amanhã o nosso verso para memorizar está em Salmo 46, verso 10, que diz assim: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Temos um rei. A nossa boa notícia de hoje é que o Jesus, o nosso Senhor, é também o nosso Salvador e Rei eterno. E um dia Ele voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para nos levar para o céu, para estarmos para sempre com o nosso Senhor na Jerusalém celestial. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, obrigado, Senhor, por tudo que tens feito por nós. Te aceitamos como nosso Senhor e Salvador e nesse momento entregamos tudo que somos nas tuas mãos para sermos luz ao mundo, refletindo a luz de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã para o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.